Saúde a você que nos assiste com a graça e a paz do Senhor Jesus. E que Deus abençoe ricamente a cada um nesta noite. E que a mensagem ao chegar até você, que você possa aceitar e acolher de bom grado, porque é Deus que está enviando esta mensagem até você. O título da mensagem desta noite tem o seguinte título: Aprendendo com a Palavra. Aprendendo com a Palavra. É através da Palavra de Deus que nós aprendemos a viver de modo digno e de estarmos na expectativa, na esperança de que o Senhor Jesus nos trará o galardão. A mensagem está em 2 Timóteo capítulo 3. 2 Timóteo capítulo 3. Você que nos assiste também, pegue a sua Bíblia, confira conosco, faça aí a sua oração pessoal, porque a oração é muito importante para estudarmos a palavra de Deus. 2 Timóteo capítulo 3, o versículo é o 16. E aqui no versículo 16 diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o nosso ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então é por meio da palavra de Deus que nós aprendemos algo esse que aí no versículo 17 continua dizendo: a fim de que o homem de Deus seja perfeito e aperfeiçoadamente habilitado para toda boa obra. Toda a Escritura é inspirada por Deus, ou seja, de Apocalipse a Gênesis, de Gênesis ao Apocalipse, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o nosso ensino. É por meio da palavra de Deus que somos instruídos. Em Eclesiastes capítulo 1, o versículo 9, diz assim: tudo que foi é o que há de ser, e não há nada de novo debaixo deste céu. Ou seja, o que foi é o que há de ser, o que tornará a fazer. O que a Bíblia nos ensina é exatamente isto aí. O que aconteceu no passado é o que há de acontecer no presente e também no futuro. Não faria sentido nós termos a Bíblia na mão e toda página que estudarmos nós dissermos: isso foi para o tempo passado, isso foi para o tempo dos israelitas. Não faria sentido isso. A palavra de Deus, ela é para todos os tempos. Foi no passado e também ela é útil para os nossos dias de hoje, no presente e também no futuro. Gênesis capítulo 7. Gênesis no capítulo 7. Abram a sua Bíblia aí. E lá tem algo muito importante para nós.
Capítulo 7 de Gênesis. É bom lembrar que o mesmo Deus aqui do Gênesis é o mesmo Deus de hoje. O Deus que protegeu o seu povo ali no Gênesis é o mesmo Deus que protege o seu povo hoje. No versículo 1 do capítulo 7 de Gênesis, diz assim: Disse o Senhor Deus a Noé: entra na arca, tu e toda a tua família, ou a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim, no meio desta geração. Essa foi a palavra de Deus para Noé. Noé era um servo de Deus. Mas aqui chegou o momento, chegou o dia, e Deus disse: Noé, entra na arca, tu e tua casa. E eu vou te tirar aqui do meio desta geração. Queridos, que geração era aquela a qual Noé vivia? Que geração era esta? Será que nós estamos vivendo igualmente aquela geração do passado? Eu creio que sim. Eu creio que sim. As pessoas continuam nas mesmas práticas. Nada muda. As pessoas continuam na mesma prática. Mas o interessante aqui é que Deus é maravilhoso. Ele se preocupou com os teus servos. Ele se preocupou com Noé e sua família. Quando ele disse: sai do meio desta geração, Noé, entra na arca, tu e tua família. Podemos ver que geração era aquela. Voltamos aí para o capítulo 6. Capítulo 6 de Gênesis. Que geração era aquela que Noé vivia? Será que era uma geração boa? Será que era uma geração má? No versículo 12 do capítulo 6 diz assim: viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Isso já dá para perceber que aquela geração naquela época, né, não era boa. Não era boa. Todo ser vivente havia corrompido na face da terra. Foi aí onde Deus disse: Noé, entra na arca, tu e tua família, porque agora esta geração escolheu isto aí, tudo corrompido. Então agora veja o que é que vai acontecer. Noé era aquele que pregava, irmãos, juízo. Noé era aquele que pregava o dilúvio. O que você faria se Noé estivesse hoje aqui? O que você faria se Noé estivesse aqui pregando e falando todos os dias de que Deus enviaria o dilúvio? A geração da época de Noé, eu creio que é a mesma de hoje. Uma geração corrupta, uma geração que acha que Deus não vai fazer nada, né, nos dias de hoje. Hoje a gente prega, as pessoas dizem: não, isso não vai acontecer. Aliás,
os comentaristas, né, aqueles que gostam de comentar as coisas, tem aí algumas mensagens aí no Facebook, as pessoas dizendo que não, que isso não vai acontecer, né? São pessoas alarmistas e tal. Eu quero dizer para você que não se trata de alarmista, se trata da palavra de Deus, se trata das profecias, porque o mesmo Deus do passado é o mesmo Deus de hoje. O que Deus fala, cumpre. E aqui nós estamos vendo Noé no meio de uma geração perversa. Uma geração perversa. E aí Deus disse: Noé, eu acho tão maravilhado, eu fico tão maravilhado porque Deus cuida dos seus. Noé, eu vejo que tu és justo no meio desta geração. Então Deus vê quem é justo. Justo é aquele que busca a justiça. Deus vê lá do céu quem é justo no meio desta geração. Então entra, Noé, tu e toda a tua casa. Sabe por quê? Olha só no versículo 4 do capítulo 7. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e da superfície da terra exterminarei todos os ser que fiz. E aí, Deus vai continuar aguentando esta geração fazendo a maldade? O que você acha? Não, porque o mesmo Deus do passado é o Deus de hoje. Só que antes de Deus fazer a avisa, Noé pregou 120 anos avisando de que viria o dilúvio. E as pessoas zombavam dele. E as pessoas chateavam dele. Mas aqui, quando veio o dilúvio, exterminou todo ser vivente que havia fôlego. A Bíblia diz, no versículo 13 do capítulo 7, que 8 pessoas foram salvas. 8 pessoas. Imagina, no meio de uma geração, no meio de uma população grande, 8 pessoas entraram na arca e foram salvos. E hoje? O que é que você acha? Amós capítulo 3, o verso 7, queridos, diz que Deus não fará coisa nenhuma se antes não revelar os seus segredos aos seus servos. Pois é, Deus falou para Noé, e Noé, por sua vez, pregou por 120 anos. Mas hoje continua a mensagem de Noé passou, a profecia se cumpriu, foi profecia para o tempo de Noé. Hoje é história que nós podemos aplicar para os nossos dias de hoje. Mas será se vai acontecer algo também nos dias de hoje? Bom, é o que diz o Apocalipse. O Apocalipse capítulo 8 diz isso. Tá? Isso não se trata de alarmista, é profecia. O Apocalipse capítulo 8 diz que sim, serão tocadas 7 trombetas. Tá? Prepara-te. Não é alarmista nem nada, é a palavra de Deus quem diz isso. Deus é amor, Deus é misericordioso, mas também Deus é justiça. Deus é justiça. No versículo 22 do capítulo 7 ainda de Gênesis, diz o seguinte: tudo que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo que havia em terra seca, morreu. É a palavra de Deus que está dizendo. É a palavra de Deus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o nosso ensino. É a palavra de Deus que nos ensina.
É a Bíblia que nos ensina assim. Está na sua Bíblia também, lá debaixo, talvez, do teu travesseiro. Está na sua Bíblia que está lá na mesa ali, talvez na cabeceira da sua cama, aberta no Salmo 91, há mais de não sei quantos anos. Pois é, está lá. É a palavra de Deus quem diz isso. "120 anos, não vai mais haver 120 anos de mensagens. Talvez se você vivesse no tempo de Noé, você ia cansar, você ia abusar das mensagens de Noé, né? Eu estava lendo uma mensagem aí que veio no Facebook dizendo que todo ano é isso. Todo ano uma pessoa inventa, diz que vai cair um asteroide, vai cair um cometa e tal. Só que no dia certo da palavra de Deus, no dia certo da profecia, isso vai acontecer. Vai acontecer sim. E olha só como vai ser tão certo assim como na época de Noé. Abre a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 24, Novo Testamento. Mateus capítulo 24, no versículo 37, podemos aprender ali algo também. Mateus 24, versículo 37 diz assim: "Pois assim como foi nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem. Não haveria necessidade de falar aqui no Novo Testamento, né? Assim como foi nos dias de Noé, seria também na vinda do Filho do Homem. Não havia necessidade se isso não fosse verdade, né? Foi através do dilúvio, na época de Noé. A única diferença é essa, que não vai ser em dilúvio mais. No versículo 38 continua dizendo: "Porquanto, assim como nos dias de Noé, nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca." As pessoas comiam, as pessoas bebiam, farreavam, faziam de tudo que queria, até o dia em que Noé entrou na arca. Ou seja, a mensagem estava sendo passada, a mensagem de Noé estava sendo pregada pelo mundo. As pessoas não estavam dando ouvido à mensagem. No dia que Noé entrou na arca, ainda no mesmo dia, ninguém o percebeu, senão quando veio o dilúvio e matou todos. A mensagem está sendo pregada, a zombaria está aí por todo lado. Ah, isso não é assim, não vai acontecer isso assim e tal. Bom, pelo menos que a Bíblia diz que assim como foi nos dias de Noé, também será agora. O que falar da corrupção que há hoje? Uma corrupção tanto política e também religiosa. Aliás, em Provérbios capítulo 29, no versículo 18, diz assim: "Não havendo profecia, o povo se corrompe." Na época de Noé havia profecia para o tempo de Noé. A profecia era o dilúvio que viria. Na época de hoje há profecias também. O povo de Deus anda por profecias bíblicas, enquanto a corrupção no mundo apostatado, né? As religiões apostatadas não creem em profecias, e aí o povo se corrompe. E aí vem a zombaria. E é o que vai acontecer.
assim como foi nos dias de Noé, será também agora na vinda do Filho do Homem. No versículo 39 diz assim: e não perceberam, senão quando veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. A mensagem está sendo pregada, mas a zombaria continua, não está nem aí. As festas continuam, as farras continuam, as bebedeiras continuam. Ou seja, se Deus me quiser, é assim. Cada um quer que Deus adapte o jeito deles, mas ninguém quer adaptar o jeito de Deus para as suas vidas. Ninguém. E aí, quando vem uma mensagem de profecias, uma mensagem de alerta, de advertência, essas pessoas começam a zombar. Pois bem, fica aí. Mas, queridos, você pode ser poupado da sua vida, porque misericórdia de Deus ainda há. A porta da graça ainda estará aberta. Se arrependa, medita na palavra de Deus. No Salmo 91, olha só o que diz, tem promessas maravilhosas para você. No Salmo 91, diz o seguinte: talvez não é tarde para você. Medita na palavra. O salmista Davi, no Salmo 91, no versículo 1, ele diz assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Ele começa dizendo: o que habita no esconderijo do Altíssimo. Habitar no esconderijo do Altíssimo é andar com Deus, é estar com Deus. No versículo 6 nós compreendemos isso melhor. No versículo 6 diz assim, ou melhor, no versículo 9: pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Faz do Altíssimo a tua morada, e aí você será poupado de tudo, assim como Deus poupou Noé e sua família. Não é uma maravilha? Pois é. Mas tudo isso aqui que foi dito vai acontecer, queira você ou não, vai acontecer. Esteja você preparado ou não, vai acontecer. A diferença é que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que está com Deus, nada vai acontecer com ele. No versículo 10, diz assim: nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda ou à tua casa. Que maravilha, não? Aquele que está com Deus, aquele que aceita realmente o Deus de verdade. Não eu fazer que Deus seja moldado por mim, mas sim eu ser moldado por Deus. No versículo 7 diz assim: cai 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Este salmo é um salmo para o futuro, é um salmo para os servos de Deus futuramente. Você que está me assistindo, você está vendo sim a mortandade que está aí. E lamento muito dizer, de acordo com a profecia, não para por aí. Isso vai continuar. Eu não quero assombrar ninguém. Aliás, é a Bíblia que está dizendo.
A diferença daquele que mora com Deus, a diferença daquele que está com Deus, é que Deus vai te poupar de todas as coisas. É que Deus vai te livrar. Ele não vai deixar mal nenhum, praga nenhum chegar à tua tenda, à tua casa. A tua casa vai ser abençoada.